você conecte agora no Facebook. Na hora que você conectar, a gente vai dar uma olhadinha para ver se está tudo certo e a gente sinaliza. Bom, vamos estar com lá. Olá, irmãos. Um grande prazer para mim estar com os irmãos aí, Vila Beatriz. Na ocasião passada, estava confirmado a presença, mas foi no mesmo final de semana que passamos mal, especialmente eu, tive que ser hospitalizado às pressas. Mas estamos bem, pela graça de Deus, e agradecemos os irmãos, cada um dos irmãos, a manifestação de carinho, de amor por nós aí. E o que nós temos é agradecer, de verdade. Muito obrigado por tudo. Tá escutando bem, Eliel? Estamos escutando bem aqui no Zoom. Deixa eu só confirmar no Face já ligou? O Facebook também está ok, irmão? Tá ok? Muito Ótimo. bem. Irmãos, o desejo de considerarmos juntos nessa manhã é o livro do profeta menor Malaquias. Nós vamos ler algumas passagens, especialmente capítulo 1, primeiro versículo. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Agora, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Agora, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Se nos diz: ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Muito bem, irmãos. Nós temos então aqui
ah, pelo menos 8 vezes o questionamento aqui do povo de Israel. Consideramos nesta ocasião que depois de Deus permitir, né, e disciplinar o povo de Judá, levando eles para o cativeiro ali na Babilônia, passando aquele tempo ali, por causa da sua idolatria, por causa da sua rebeldia contra Deus, Deus está usando mais uma vez para com eles a misericórdia. Deus está usando para com eles mais uma vez, demonstrando o seu amor, permitindo que houvesse um novo começo. Mas encontramos aqui nessa ocasião de Malaquias que o povo mais uma vez estava numa situação de decadência. Não tanto por idolatria, como foi na ocasião passada, que foi idolatria. Mas a decadência aqui, nós vemos que era um tipo de formalidade que eles estavam tendo nas suas vidas. Consideramos que era um tipo de arrogância, né, que estava sendo efetuado naquele tempo. E o Senhor aqui está repreendendo, usando Malaquias para trazer para esse povo uma mensagem que foi uma mensagem dura para eles, porque Deus não estava satisfeito com o que estava acontecendo naquele tempo. Que tristeza, né? Seus antepassados já haviam sofrido tanto na Babilônia, sendo cativos. Deus demonstra mais uma vez o seu interesse para com eles e vemos a prática novamente de decadência. Consideramos que esse desvio de fato que aconteceu nesse povo aqui, vemos que em todo o livro do profeta, que é considerado, né, um dos profetas menores, em todo o livro nós vemos Deus falando severamente, mas parece que estava havendo neles um pouco de cegueira. Eles não estavam entendendo a voz de Deus. E consideramos que esse questionamento parece um questionamento do barro questionando o oleiro. Que direito tem, né, desse questionamento? E vemos o povo em tamanha formalidade religiosa, em lugar de fazer algo prazeroso para Deus, em lugar deles fazer algo espontâneo, algo verdadeiro para Deus, nós encontramos aqui que eles estavam como que cegos espiritualmente. Eles estavam como sem temor ao Senhor, literalmente, sem temor. Isso é triste, isso dói para Deus. Isso dói. O grande Deus, Criador, aquele grande Deus que já tinha estendido para com eles a mão forte e poderosa, esse grande Deus está vendo um povo cego espiritualmente, fazendo que com seu coração estava longe de Deus, longe, estava fazendo aquelas coisas, pensando que estava fazendo, pensando que estava agradando, mas o coração deles estavam longe e estavam retrucando a Deus, estavam reclamando, estavam retrucando com o Senhor. Que tristeza. Sabe, prezados, a situação que nós temos desse povo é uma situação muito parecida com os dias que nós estamos vivendo. Hoje nós pensamos que o mundo tem falado muito em Jesus, né? Para eles não usa nem a expressão Senhor Jesus. Mas vemos uma formalidade religiosa, muitos falando em Jesus, né? Muitos falando até mesmo eu sou evangélico ou coisa parecida. Mas nega literalmente na prática muitas vezes, e é uma grande falha. Nós vemos que
o mundo tem vivido naquele espírito arrogante, né? Querendo fazer uma troca com Deus, querendo viver uma vida de fachada, muitas vezes, e o Senhor não se agrada disso. E esse distanciamento de Deus, essa falta dessa prática espiritual para com o Senhor, mostra para nós que o Senhor está rejeitando isso. Rejeitando. E sabe, nós poderíamos dar uma pausa aqui e perguntar a nós hoje, nesse grupo que nós estamos aqui nessa reunião, né? Perguntar qual tem sido a nossa prática hoje na igreja de Deus. Nós não somos povo de Israel, né? Mas nós podemos tomar esses exemplos do tempo de Malaquias trazendo para nós hoje, para fazer uma aplicação para nós como igreja, como povo de Deus. Nós temos vivido uma vida verdadeira? A nossa prática condiz com as nossas palavras condiz com a nossa prática do cotidiano, o nosso viver como um cristão? Será que os nossos familiares podem observar em nós como um verdadeiro salvo, um verdadeiro cristão? O que chama a atenção bastante é que o povo estava vivendo perto do tempo da primeira vinda de Cristo. Então, estava chegando o fim de uma dispensação. Fim da dispensação da lei. E houve esse distanciamento, houve essa falta desta prática verdadeira, de algo do coração. Houve essa falta muito grande. E sabe, nós estamos chegando perto também do fim de uma dispensação da graça. Estamos chegando perto dela, do fim dela. A volta iminente do Senhor se aproxima para nos buscar. E o que tem me chamado bastante atenção, considerando isso, é que, como houve uma grande decadência no fim da dispensação passada, está havendo também hoje uma grande falha, uma grande decadência no fim dessa nossa dispensação. Pensamos que estamos no fim devido os sinais dados pelo próprio Salvador. Estamos chegando no fim dessa dispensação. Embora que o mundo não reconheça isso. Embora que muitos, até mesmo do grande sistema religioso que existe, desconsidera estas verdades. Mas, prezados, nós pensamos que há uma grande decadência hoje. Uma grande decadência. E sabe, o que me chama bastante atenção também, considerando isso, e podemos compartilhar isso com os irmãos devem lembrar que entre Malaquias e João Batista, que foi no Novo Testamento, que foi o último dos profetas, houve um intervalo de mais de 400 anos. Um silêncio da parte de Deus. Silêncio. Nós vemos que depois de Malaquias, Deus vem falar novamente através de João Batista. Mais ou menos 400 e poucos anos. Silêncio de Deus. Um silêncio. Isso deve falar bastante conosco. Deve falar bastante conosco porque Deus, de fato, ele não estava se agradando dos acontecimentos daquele tempo. Será que Deus está se agradando hoje dos acontecimentos do seu povo, o qual ele tem salvado pelo seu próprio sangue, sangue de seu Filho, Senhor Jesus? Será que nós, de fato, podemos perceber que nós estamos no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele agrada?
Ele deixou isso tão claro quando o Senhor Jesus estava conversando com a mulher samaritana. O desejo dele em que as pessoas o adorassem em espírito e em verdade. Ele estava procurando pessoas assim. Ele estava almejando pessoas dessa forma, que tivesse esse caráter, que tivesse esta honestidade para com Deus, desse viver desta forma, dessa maneira. Então nós temos que esse povo estava em decadência, perto, chegando no fim da dispensação da lei. Hoje nós vemos os acontecimentos ao nosso redor. Estamos atravessando essa pandemia. Não é uma epidemia, que é algo mais localizado. Não. É uma pandemia. Nós vemos algo generalizado no mundo. No mundo, entre as nações. Não respeitando limite de posição financeira. Não. Não respeitando limites de nada. E vemos hoje o mundo sofrendo, e Deus está falando, prezados. Deus está falando de uma forma tão clara, pelos acontecimentos. Deus tem permitido sinais através de catástrofes terríveis localizadas. As pessoas parecia como uma dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça, toma um analgésico, passou, esqueceu. Deus está permitindo algo no mundo para que de fato as pessoas possam ter uma consideração que Ele é Deus. Agora, pensando em nós como povo de Deus, um povo que foi separado para Ele, como está a nossa prática? Verdadeira? Ou nós estamos um pouco de fachada, querendo alegrar os irmãos, talvez o presbitério da igreja, para não ficar pegando nosso pé? Ou nós estamos fazendo aquilo de prazer para com o Senhor, vivendo uma vida cristã honesta, verdadeira, como um salvo? Nós temos que, nesse capítulo 1, nós não iremos considerar tudo, mas nesse capítulo 1, nós pensamos que o Senhor lembra do seu grande amor para com seu pai Jacó. Grande amor. E ele fez isto para provar que seu motivo em corrigi-los foi por causa do seu amor como pai. Então houve correção? Sim. Mas a finalidade disso foi para mostrar seu amor, que o Senhor tinha interesse na vida deles. Notamos que ele fala para as 12 tribos de Israel, não somente para Judá, pois ele amava a todos na mesma maneira. E a pergunta do povo foi, qual foi a pergunta? Em quem? Em que nos tem amado? O que mostra isso? O que nós podemos tirar desse contexto aqui? A palavra chamada ingratidão. Ingratidão. A falta de apreciação por tudo quanto Deus tinha feito por eles. O Senhor não tinha ajudado apenas uma tribo, não. O Senhor tinha demonstrado o seu amor, o seu interesse por toda a nação, por todas as tribos. E o povo, com aquele sentimento de decadência espiritual no fim da dispensação passada, o povo está dizendo: em que o Senhor tem nos amado? Que dói, isso dói. Que dor causou ao coração do Senhor. Nós pensamos em Deuteronômio capítulo 7 e versículo 7. O Senhor nos diz, através de Moisés: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava
e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Experiência desse povo. Eles sabiam disso. Seus antepassados haviam explicado os acontecimentos para esta nação. Como Deus agiu com os patriarcas. Como Deus usou o grande milagre para até mesmo o nascimento de filhos, tanto de Sara, quanto de Raquel, quanto de Rebeca. Eles sabiam do que Deus tinha feito com eles, levando-os ao Egito, tirando-os do Egito com a mão poderosa, abrindo o mar, fazendo brotar pão do céu cada manhã no deserto, onde não tem padaria, não tinha comércio para vender, estavam com vontade de comer carne, Deus mandava codornas, comia até sair pelas narizes, estava com sede, Deus fazia de uma rocha sair água, a água estava amarga, Deus podia transformar aquela água boa para beber. Prezados, nem as sandálias dos pés gastaram por um espaço de 40 anos. E lá na frente, no final dessa dispensação, depois dessa nação ter experimentado coisa que nações não experimentaram, o agir do Senhor, o cuidado do Senhor, quando estava rumo à terra durante o dia, uma nuvem tampando do calor do sol. Nós estamos aqui no Amazonas, um dos lugares mais quentes do país, devido à linha do Equador, que passa por perto aqui. Às vezes a gente está na rua e a gente percebe uma sombra numa nuvem, dando uma sombra, tampando um pouco o sol. Que alívio! Esse povo no deserto, escaldante, aproximadamente 50 graus ou mais. Eles podiam, durante o dia, experimentar a mão do Senhor, através de uma nuvem, dando sombra para eles. E ao contrário disso, à noite, aquele frio, perigo de serpentes, Deus dava uma tocha de fogo para os iluminar, clareando, aquecendo-os. E depois de tudo, lá na frente, eles estão perguntando para Deus: o que o Senhor fez para nós? O que? Em quem tem nos amado? Sabe, prezados, às vezes, por causa das dificuldades que nós temos, talvez dificuldades momentâneas, talvez no tempo que nós estamos passando, alguns perdendo o emprego, alguns tendo dificuldade de fazer isso ou aquilo. Às vezes, há um grande perigo das pessoas perguntar: cadê Deus? O que esse Deus está fazendo para nós? Prezados, quão bom seria se no momento de dificuldade nós considerássemos cada bênção que Ele tem nos dado. Cantamos quantas vezes: cada bênção vos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas o Senhor já fez. Como nós temos um coração ingrato muitas vezes para com Deus. Quantas vezes nós, com os nossos amigos, em lugar de nós testemunharmos a nossa fé, momento de poder proclamar através das nossas atitudes para um parente próximo o quanto o Senhor é especial para nós. No momento de dificuldades, em momentos de crise, em momentos de conflitos, às
Às vezes nós perdemos a oportunidade e fazemos como esse povo, ingratos. Em que tem nos amado? O que o Senhor fez por nós, prezados? Quando nós consideramos a pessoa do Senhor Jesus Cristo atentamente, conforme diz para nós Hebreus capítulo 12, versículo 3, considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Quantos hoje estão desmaiados, reclamando, murmurando da situação? Está comendo, está bebendo, está vestindo, está recebendo ar nos pulmões, sem pagar nada. Está tendo de fato o sol brilhando, está tendo a chuva para regar, ainda está tendo uma vida aqui que o Senhor está mantendo, uma vida saudável. E quantas vezes nós estamos reclamando que não temos nada? E às vezes somos infelizes. Mas o Senhor está ouvindo desse povo. O que tu tens feito para nós? O Senhor, de fato, ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tu tens nos amado? Sabe, nós deveríamos receber isso para nós. Eu falo para mim, né? E perguntar: qual é a prática de gratidão que eu tenho demonstrado para com o Senhor na minha vida? Ah, prezados, quão bom seria se nós contagiássemos a nossa família, contagiássemos os nossos amigos, colegas de trabalho, com o amor que nós temos para com o Senhor. Quão bom seria se as pessoas vissem em nós um sentimento de gratidão por esse Salvador que tudo fez por nós. Aqui nós temos que ele, em Deuteronômio, diz, como já lemos, que ele usou a sua mão forte para mostrar o seu amor. Prezados, e para nós hoje como igreja, ele demonstrou não apenas a sua mão forte, mas ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer por nós, deixando as suas mãos ser cravadas na cruz, seus pés, cabeça ferida, lado ofendido. Tem dado para nós, no dia que cada um creu no Senhor Jesus como Salvador, a habitação em nós, o selo do Espírito em nós, ele vindo fazer morada. Ele tem prometido que ele não nos deixa, ele não nos desampara. Nada vai nos tirar da sua mão, nada mesmo, nada. E nós temos recebido isso, nós temos experimentado isso, e nós temos sido gratos, de verdade. Nós temos prazer nele ou não? Se temos prazer nele, a nossa vida vai ser uma vida de gratidão. E as pessoas vão notar isso. As pessoas vão observar isso. Em ver em nós verdadeiras pessoas que têm prazer naquele que nos salvou. Então, Deus diz: desprezais o meu nome. O povo diz: em que desprezamos? Estavam insensíveis. Insensíveis. Aqui no norte nós temos uma expressão que é couro de jacaré. O que quer dizer isso? Nós pensamos num peixe que tem sensibilidade. Tem alguns aqui que pesca de flecha. E eles percebem muito que o peixe tem uma sensibilidade extraordinária. Mas tem o jacaré. O jacaré ele tem um couro muito grosso, tem uma casca, né? Insensível. Insensível. E o que nós percebemos é que esse povo, eles não tinham aqui sensibilidade para com o Senhor, ao ponto deles desprezar, e eles ainda perguntar: em que desprezamos? Uma coisa dura para um ser humano é ele ser desprezado, não é verdade? Às vezes acontece o desprezo por alguns e vemos as pessoas reclamando, né? As pessoas
sentindo na alma aquele desprezo e externa para outras pessoas, né? Agora já pensou? Um Deus tão santo, um Deus tão puro, um Deus de amor que manifestou esse amor para com esta nação, e agora eles estão ainda perguntando: que nós desprezamos? O teu nome em quê? Oferecendo coisas sobre o altar, um pão imundo, e para Deus era tão sagrado. E eles ainda tendo coragem de perguntar: em que profanamos? Em que havemos profanado? Fazia porque era como que um ritual? Fazia como que era uma coisa mecânica? Vá lá, faz, tem que fazer isso, isso faz dessa forma, dessa maneira. O Senhor não se agrada disso, de jeito nenhum. Não aceito com prazer as vossas ofertas. O povo diz: por quê? Por quê? E sabe, nós temos uma grande aplicação isso no Novo Testamento, nós podemos fazer, né? Claro que aqui foi escrito para uma nação de Israel. Nós podemos fazer uma aplicação para a igreja. A própria palavra de Deus diz para nós em Corinto que quando nós ofertamos ao Senhor, ela deve ser algo que deve ser feito com alegria, não por tristeza ou como por necessidade. Que infelizmente há esse perigo de fazer algo como que uma obrigação. Deus diz: não aceito com prazer vossas ofertas. O povo diz: por quê? O Senhor não estava tendo prazer no que eles estavam fazendo? Tinha um motivo. Tinha um motivo. E aquilo, prezado, que nós estamos fazendo com o Senhor, isso nós podemos ligar também com o que ele diz no 3, versículo 8. Eles estavam até mesmo roubando do Senhor, que era uma obrigação para eles. Eles estavam como que roubando e ainda perguntando: em que te roubamos? Hipocrisia, irmão. Falta de sinceridade. Ah, como nós temos lições, como o Senhor deseja algo que vem do nosso coração, algo espontâneo, algo por prazer, algo como que gratidão. E isso não estava acontecendo naquele tempo. E ainda nós temos enfadando e perguntando: em que nós enfadamos o Senhor? Deus diz: vossas palavras foram duras para mim. E o povo ainda está perguntando: o que é que nós falamos contra ti? O quê? Que falta de respeito, irmãos. Que falta de respeito. E sabe, às vezes nós lemos Malaquias e pensamos: ah, mas como esse povo era covarde, ingratos. E às vezes nós hoje, no tempo que nós estamos vivendo, existem falhas em nós. No fim dessa dispensação que nós estamos vivendo. Eles estavam no fim da dispensação da lei. E tudo indica que nós estamos no fim desta dispensação da graça. Próximo da vinda do Senhor. Como nós estamos? Por isso, nós vamos ficando por aqui, desejando que os prezados possam de fato estar considerando, possam ler esse livro do profeta Malaquias. Vale a pena. É um livro às vezes um pouco esquecido, né? Mas estava chegando no fim da dispensação e houve um silêncio muito grande. E sabe o que me preocupa? Hoje, os lugares onde o povo de Deus reúne está silencioso. Calou. Estamos usando o meio online, né? Gravações de áudio. Mas nós devemos pensar: os lugares onde o povo de Deus era acostumado no meio de semana, no fim de semana, no primeiro dia da semana, está fechado. Está fechado. Não sabemos se vai tudo abrir rapidamente. Alguns dizem a possibilidade de vir uma segunda onda do Covid.
talvez pior do que a primeira, muitos cientistas estão falando isso. Tá silêncio, estão fechadas os lugares onde reunimos. Prezados, que nós possamos parar um pouco, fazer assim um grande ponto de interrogação na nossa vida. Eu estou vivendo uma vida que causa prazer no Senhor ou não? Ou eu ainda estou questionando aquele que me salvou com seu precioso sangue? E sabe de uma coisa, prezados? Talvez nós estamos falando nessa mensagem com pessoas ainda que não têm essa experiência desse Salvador. Mas você pode ter. Porque você, podendo arrepender dos seus pecados e confiar na obra que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, você pode ter a segurança de experimentar o grande amor desse Deus na pessoa do seu Filho na sua vida. Você pode continuar o seu viver aqui nesse mundo experimentando a doçura de uma vida cristã. Talvez tenha crianças em casa. Eu me converti com 9 anos, pela graça de Deus. Talvez tenha adolescentes, tem jovens, tem pessoas mais velhas. Considera o que tem acontecido no mundo. Considera a voz do Senhor no mundo inteiro. Porque breve chegará o dia onde não vai ter mais oportunidade para aqueles que ouviram, ouça do seu amor. Pensa nisso. Aconselhamos mais uma vez aqueles que já são salvos, os pais, a aproveitar esse tempo de quarentena e chamar seus filhos ou na mesa, ou no sofá, ou em qualquer lugar da casa, na varanda ou no quarto, para ter um momento, que quer seja 10 minutos, de um devocional, de uma leitura na palavra, do irmão fazendo uma oração, da irmã fazendo a oração, de um filho fazendo uma oração. Oh, prezados, vamos pensar, estamos no final dessa dispensação. Onde está o nosso coração? Apenas na correria da vida? Ou nas preocupações daqui? Ou nós estamos de fato amando o Senhor? Estamos de fato preocupados com as coisas dele, interessados naquilo que vale a pena, naquilo que é eterno? Onde estamos? Que Deus nos ajude. Que esse desafio, que esse exercício espiritual possa ser executado na nossa vida. E nós, mesmo em ocasião de pandemia, nós vamos experimentar a mão do Senhor, o seu cuidado, com alegria, com satisfação, porque de fato Ele merece. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém.